Nós gostaríamos de encaminhar ainda para a plenária algumas questões relacionadas ao processo eleitoral, à formação de chapa. Nós temos em aberto na chapa a coordenação da região sul, e foi feita uma proposta no colégio de dirigentes e presidentes de sindicatos que uma das suplências da direção ficasse em aberto para ser preenchida pelo primeiro dos sindicatos da região de Rio Grande do Norte, não é isso? Que conseguisse o registro sindical. Esse sindicato, então, seria incorporado à direção já com a autorização, se o Congresso autorizar. Da mesma forma, também, as duas vagas da coordenação da região sul, uma vez que não temos aqui de nenhum dos 3 estados da região sul a presença das entidades de lá, mas tem sindicatos como o de Porto Alegre e outros que não estão regularmente com sua situação estatutária em dias, mas estão filiados à Confederação e querem participar, que também, na medida em que esse sindicato regularize as suas situações junto à Confederação, que eles possam, a direção do sindicato possa, da Confederação, melhor dizendo, possa incorporá-los à direção da Confederação através da coordenação da região sul. Então, antes de votar, de fato, a chapa, e considerando que existem essas três questões, e, consequentemente, a necessidade do Congresso se manifestar sobre isso, de autorizar ou não autorizar esse encaminhamento, ou seja, a vaga em aberto para ser preenchida pelo Sindicato do Rio Grande do Norte e 2 vagas de coordenação a serem preenchidos posteriormente, futuramente, pelos sindicatos da região sul. Então, a gente gostaria de ouvir a manifestação da plenária, se a plenária autoriza, se está de acordo, se não está de acordo, para que a gente possa depois retomar a discussão da chapa. Nós estamos fazendo esse congresso e fazendo essa eleição num momento contraditório. De um lado, a gente sai de uma vitória retumbante. Uma vitória, como já foi dito aqui por alguns companheiros ontem, de uma conquista do reconhecimento do risco de vida. A conquista que não é somente 30% no bolso. Uma conquista e uma campanha que não foi uma campanha igual a todas as campanhas que nós fazemos, a nenhuma outra que nós fizemos. Porque essa campanha do risco de vida, diferente do comportamento dos trabalhadores quando de uma campanha eleitoral, não foi uma campanha onde o trabalhador se reportava como se fosse a campanha do sindicato. Os trabalhadores, a nossa categoria, se comportou nessa campanha, assumindo para si a campanha do risco de vida. Porque todos nós sabemos que quando a gente está na campanha eleitoral, o trabalhador aborda o dirigente perguntando quanto é que o sindicato está reivindicando. E nessa campanha do risco de vida, o trabalhador sempre se reportava ao sindicato de outra forma. Como está o nosso risco de vida? E muitas das vezes aqui no Congresso Nacional, nós nos deparamos com deputados e senadores reclamando ou dizendo do incômodo que era encontrar vigilante em todos os cantos, nos aeroportos, em shopping, banco, restaurantes, casa noturna, boate, etc, etc, etc. E em todos os momentos, os vigilantes ficar cobrando cadê o nosso risco. E alguns diziam que não podiam andar em paz. E era para não andar em paz mesmo. Então nós saímos dessa vitória retumbante. Nós saímos desse momento precioso. E entramos, e ao mesmo tempo, e paralelo a isso, nós nos deparamos com uma crise, com uma dificuldade, onde em alguns momentos nós nos perguntávamos e continuamos perguntando por que da crise.
porque a gente fez um congresso. Primeiro, porque existia um problema, como foi apontado ontem aqui por Dr. Jonas, existia um problema no nosso estatuto, que a gente não estava observando dos erros e dos equívocos do nosso estatuto. Nosso estatuto já há muito tempo foi alterado e previa um mandato de 4 anos. E nós fizemos um congresso de Salvador, continuamos, aliás, fazendo um congresso de Salvador, eleição por mandato de 3 anos. Em algum momento esse negócio tinha de ser resolvido. E nós resolvemos acertar as coisas agora. E para algumas pessoas o discurso foi, não, tem de valer a ata do Congresso. Para nós outros, a posição, inclusive fundamentado juridicamente, era entre a ata e o estatuto que vale mais. E aí, obviamente, nós estávamos convencidos de que vale mais o estatuto. Entre a Constituição Federal e uma lei municipal, uma convenção coletiva, o que é que vale mais? E aí, esse foi um dos problemas. Decidimos na diretoria que a interpretação que deveria prevalecer seria do estatuto. Levamos para o Congresso, em Recife, o Congresso ratificou. Mas mesmo assim, chegamos no Congresso e dissemos, com a ratificação do Congresso, o mandato nosso vai até novembro do ano que vem. Mas se a discussão é fazer um Congresso eleitoral, tá certo? Para de logo resolver essa questão, a gente está à disposição de fazer esse Congresso no momento que quiser. E acertamos de fazer então esse Congresso 90 dias depois. Não esperamos um ano. Demonstrar claramente que nós não estávamos preocupados em ficar prorrogando o mandato artificialmente. Fizemos e definimos esse Congresso. Aí, a discussão que foi para o plenário, eu estou repetindo isso, mas alguns companheiros aqui sabem de qual é salteado, é se esse Congresso agora em janeiro deveria ser feito dia 23 e 24, em Foz do Iguaçu, ou em Santa Catarina, ou esse congresso deveria ser feito nessa data, 30 e 31, em Brasília, capital federal, sede da Confederação, num período onde os hotéis e a estrutura da cidade não está muito caro, porque o congresso está em recesso. Uma semana, então, era a diferença. E no momento que nós votamos, e a maioria do plenário, a democracia dos trabalhadores, definiu que esse congresso deveria ser realizado nessa data aqui em Brasília, quem perdeu a votação, quem divergiu da votação, simplesmente fugiu da raia, abandonou o Congresso e achou de que aquilo era motivo para sair dessa confederação. Outros questionamentos que existiam, no campo político tem algum problema, a confederação tem errado politicamente. A resposta das pessoas, inclusive disseram isso no Congresso, está gravado lá em Recife. Não. Na política, a confederação tem feito a luta correta, os encaminhamentos corretos, estamos plenamente de acordo, e isso também já vinha se repetindo em outras discussões na direção da confederação. Mas onde é que está o problema então? Não, tem um problema de gestão, e isso foi dito antes. E lá em Salvador, na reunião da direção que nós fizemos aí por volta de setembro, ou agosto, setembro, não me lembro, a direção então resolveu tirar um grupo de trabalho, 2 grupos, aliás, um para preparar uma proposta de plano de lutas e outro para levar para o Congresso, e outro uma proposta de plano de gestão. Se havia problema de gestão, plano de gestão. E plano de gestão, é bom que se saliente, que é algo que não é perfeito em lugar nenhum. Gestão, aliás, não é perfeito em lugar nenhum. Eu costumo dizer até, Chico, companheiro Jaci Afonso, que até em casa a gente tem que negociar a gestão toda hora. Quem manda mais, né? Lá em casa eu sei quem manda. Pois é, e toda hora a gente tem que negociar isso. No nosso sindicato seria diferente? Não, toda hora você tem uma direção que é tudo perfeito. Claro que não é diferente, e na confederação também não é diferente. Tiramos um grupo de trabalho, mas não precisa declarar aqui, Chico, quem manda lá. Ninguém precisa saber. Tiramos um grupo de trabalho para preparar uma proposta de gestão. Um grupo de trabalho era o Boaventura, o Neves, de Brasília, e a companheira Regina, do Sindicato de Curitiba. Fizemos uma proposta, está por escrito, chega lá em Recife, na hora de discutir essa proposta, chamado à mesa
Os dois outros companheiros nos recusamos a ir para a mesa e abandonar o Congresso. Então, afinal, onde é que está o problema? Aí começou-se uma outra história, cada hora você vai apertando e aí vai desmontando as coisas. Não, o problema é que nós não gostamos de algumas pessoas. Então, companheiros, aí a discussão parou e esgota aí, porque na vida nossa não tem como você discutir a partir de preferências pessoais ou interesses pessoais. Então, nós continuamos a fazer o nosso trabalho, e quando eu disse ontem aqui, quando nós falamos ontem aqui, da agenda nossa desta semana, Copa do Mundo, pesquisa de morte, audiência no Ministério da Justiça, reunião do setor bancário, comerciário e vigilantes, e uma outra coisa que eu não estou me lembrando agora, a questão do PL anticalote. Não tenho dúvida nenhuma do compromisso e da responsabilidade dessa confederação. Porque do outro lado, da parte de algumas pessoas, nós identificamos muito discurso e na hora do vamos ver, muito pouca compromisso com os trabalhadores. E eu não vou, só vou citar um exemplo. Moisés ontem provocou, mas só vou citar um exemplo. Chega lá na SECASP, na comissão consultiva lá na Polícia Federal, que além da nossa presença, duas outras participações lá de representações nossas, muitas das vezes as pessoas não sabem nem o que está votando. Aliás, não sabe, muitas das vezes não. Nunca leia os processos para saber o que está votando. Muito menos para defender os trabalhadores quando os trabalhadores são atacados. Fica por quê? Porque acha que tem uma confederação que está lá e que tem de fazer o seu papel. E a gente procura fazer o nosso papel. No momento que nós estamos retomando e reorganizando a direção do sindicato, da confederação, melhor dizendo, e trazendo para essa direção todos aqueles e aquelas que de fato têm compromisso com a luta da nossa categoria, quero deixar salientar, e porque aqui não discutimos, mas do nosso plano de luta que nós aprovamos em Recife. É uma direção que tem responsabilidade. É uma direção que não simplesmente vai sair daqui com o credencial ou o nome de dirigente da confederação, achando que depois daqui não tem mais nada para fazer. A categoria, os nossos companheiros e companheiras, a todo momento cobram da gente, todo mundo sabe qual é a pauta da categoria, entre outras questões. Mas sabem, por exemplo, que a categoria espera que nós tenhamos a capacidade e a competência, assim como tivemos no risco de vida, assim como tivemos no colete, assim como tivemos na reblindagem do carro forte, de lutar e fazer aprovar um piso nacional. A categoria espera que nós possamos ter a competência e a responsabilidade de aprovar uma lei que torne clara e límpida a questão da aposentadoria especial. A categoria espera que nós tenhamos competência e responsabilidade para acabar com os caloteiros. Eu não digo nem com o calote, mas principalmente acabar com essa praga chamada caloteiro, patrão ladrão. Óbvio que tem uma série de outras demandas. Temos demandas principalmente, que às vezes a gente põe num segundo plano, mas que não pode ser um segundo plano, que é a saúde e a segurança da nossa categoria. 10 mortes só no setor bancário, e nós não temos esses números no geral, mas no geral, possivelmente, isso deve se multiplicar por 5 ou 10. Mas 10 mortes não pode ser tratada como algo normal. Não podemos também aceitar como normal que o trabalhador, em locais, como o Jaci Afonso aqui falou, dentro de um próprio banco, Jaci, possa entrar lá bom de saúde e sair de lá doente. Porque, companheiro Jaci, um simples olhar
sobre aqueles vigilantes, principalmente quando passou dos 30, mas que já está há um tempo trabalhando dentro de um banco. Observe a quantidade desses que já estão adoecidos. Varizes. O Zé Maria contou ali. Por varizes, por problema na coluna e outros principalmente, mas principalmente esses dois problemas, porque o patrão acha que a gente tem de ficar em pé o dia todo e o próprio Ministério do Trabalho diz que o trabalho em pé excessivo, ele causa doença e não pode ser dessa forma. A gente sai fora aqui nos países próximos e vê lá os trabalhadores atuando com sua bancadinha, podendo repousar um pouco o esqueleto. E não tira nenhuma capacidade de respostas às questões de segurança. Mais ainda, não podermos fechar os olhos para o dia a dia dentro dos nossos sindicatos. Um camarada que chega lá doente, e às vezes de uma forma criminosa, como nós temos lá na Bahia. Gente como no polo petroquímico, Chico, onde o companheiro Geraldo cuida lá da luta dos companheiros, que muitos deles doentes, com problemas de câncer no sangue, como é que é aquela doença? Leucemia, porque o veneno do polo petroquímico, das fábricas, mata, adoece as pessoas. Porque o manganês expelido pela Cibra, lá uma fábrica que fica na passagem da BR-324, na cidade de Simões Filho, quem passar, para conhecer ali, vê uma fábrica ao lado ali, soltando fumaça para tudo quanto é canto, está adoecendo os vigilantes, Jaci Afonso. Tem um camarada lá, um colega nosso que adoeceu, há 6 meses ele estava bom. Hoje ele não consegue subir um degrau de escada. A coordenação motora dele é 0. Ou, se a gente quiser, como já disse também, chegar aqui na região do Oeste, Barreiras, ali tem companheiro de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, o chamado novo horizonte do agronegócio. Cinturão verde do agronegócio. E ver vigilantes adoecidos porque os caras jogam veneno, os aviões passam fazendo pulverização. Quem está, os trabalhadores que estão lá fazendo a pulverização usam proteção. Mas os vigilantes que estão ali tomando conta dos fertilizantes, tomando conta da estrutura da fazenda, não usam nada. E esses companheiros estão morrendo. Tem acontecido na região de Barreiras mortes suspeitas, né? E que, inclusive, as empresas estão desviando o trabalhador para não ir para o IML, doutor Inocêncio. Porque as mortes são suspeitas. E aí nós vamos para uma série de outros, se quisermos aqui, uma série de outros exemplos de como nós estamos adoecendo ou morrendo de graça por irresponsabilidade das tomadoras de serviço e irresponsabilidade também das empresas que não têm compromisso com ninguém. A empresa de segurança, inclusive, é um caso também muito marcante lá na Bahia. Um colega foi colocado num terreno baldio armado e foi assassinado. Era um caso previsto daquela morte. E no momento que pegaram esse colega, o corpo desse colega, para levar para o hospital, a preocupação da empresa foi tirar a camisa do trabalhador para esconder a marca da empresa, para não aparecer na televisão a marca da empresa. Ou até aquelas situações que causam morte, que causam, melhor dizendo, doença de fundo psicológico, que isso é mais grave ainda, que todo dia acontece com a gente, que são as questões de humilhação e preconceito, como o caso daqueles vigilantes que em vários locais, a gente fala de banco, mas não é só banco, tem de comer no banheiro, tem de almoçar escondido no banheiro. Portanto, companheiros e companheiras, está na direção da Confederação assumir compromisso com o sindicato, assumir compromisso com a categoria, não significa não me parece, nunca foi para mim, e creio para muitos de nós aqui, e o Chico é um outro exemplo disso, nunca foi motivo para a gente de nenhum motivo de status. Muito pelo contrário, foi motivo de orgulho em função de compromisso com a vida das pessoas, com a história das pessoas. Sem dúvida nenhuma, nós vamos enfrentar vários outros desafios
que estão aí na hora do dia. Nós falávamos agora de manhã na reunião da quantidade de vigilantes que estão trabalhando nas ruas aí, que não pode trabalhar nas ruas. Mas esse país, entre o não poder e a vida real, entre ter segurança e não ter segurança, é uma questão que não dá para simplesmente ser tratada como tira, não pode, e etc, etc, etc. A Copa do Mundo está aí, tá certo? Nós já mostramos que temos competência para fazer eventos, competência para trabalhar nessas situações, e sem dúvida nenhuma, e que eu digo o tempo todo, e até já com a conversa que nós tivemos com os companheiros bancários, quando sempre nós somos questionados se nós estamos preparados para trabalhar no banco, que assalta banco, faz um monte de miséria lá. E aí a pergunta normalmente que a imprensa faz é: os vigilantes estão qualificados para trabalhar no banco? E a nossa resposta e a nossa convicção é: nós estamos muito bem qualificados. A diferença é que na maioria dos casos nós trabalhamos para empresas que não vendem segurança, vendem somente o homem, vende somente gente. E segurança não é só gente, segurança é todo um sistema. Empresas que não têm nenhuma qualificação técnica. O companheiro Jaci e outros companheiros aqui sabem do debate que se faz nesse Congresso Nacional sobre terceirização. Antes, quem faz a defesa da terceirização dizia que era para melhorar a eficiência, né, Fragoso? Porque tem a empresa especializada para melhorar a eficiência. Aí a gente começou a questionar de que essa eficiência era a custo da exploração, a custo da vida das pessoas. Aí começaram a fazer outro discurso, Inocêncio. Não, é porque são especialistas, empresas especializadas. Ora, nós, trabalhadores, somos especializados. Agora, qual é a empresa? Nós contamos no dedo a empresa que vende segurança, a empresa que vende o serviço de segurança com todo o aparato que deve acontecer. Ou seja, então, mesmo num setor fiscalizado pela Polícia Federal, essa história da especialização é uma balela, é uma falsidade. Portanto, companheiros e companheiras, desculpe me alongar um pouquinho, mas eu acho que a gente não pode, Chico, não poderia entrar num processo eleitoral, sair daqui com a diretoria renovada, sair daqui com a sensação vitoriosa desse Congresso, sem relembrar, sem trazer para nossas mentes os desafios, os compromissos e as necessidades que nós temos. Aquilo que os trabalhadores, que os 2.105.000 esperam da gente. Ah, mas lá tem somente, com carteira assinada hoje, cerca de 800, 900 mil. Sim, mas nós temos 2 milhões de pessoas preparadas para entrar no mercado de trabalho. Pessoas que fizeram curso e que, inclusive, estão lá com sua ficha corrida pronta. A Polícia Federal disse ontem, já se trouxe números atualizados, de que hoje nós temos 2.105.000 vigilantes registrados na Polícia Federal, que não pode responder crime, que não pode ter desvio psicológico, que não pode ter desvio de conduta, que não pode, que tem de ser ficha limpa por inteiro. Talvez nós sejamos uma das poucas, eu vou falar pouca para não ser muito pretensioso, talvez nós sejamos uma das pouquíssimas categorias cuja condição para trabalhar é ter ficha limpa. Que fora da gente, eu sinceramente tenho de pesquisar muito para encontrar outra categoria com esse mesmo grau de exigência e condição para continuar trabalhando na nossa atividade. Portanto, companheiros e companheiras, que nós saiamos aqui com esse Congresso vitorioso, com essa diretoria eleita, mas ciente dos desafios que nós temos. Se algum de nós acharmos que tudo isso é muito pesado, o fardo é muito pesado para a gente carregar, que os desafios são muito maiores, é bom a gente fazer essa reflexão logo agora, pedir o boné, de deixar para outro,
tá certo? Porque não existe na luta dos trabalhadores, não existe no movimento sindical, e principalmente numa categoria como a nossa, não existe um pé dentro e um pé fora. Ou você está com os dois pés dentro, ou você está com os dois pés fora. Não existe vender uma alma para Deus, acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Ou a gente tem um lado, ou a gente é melhor assumir. Também não existe muro, não existe abstenção. Em um determinado momento, alguém, na greve que foi feita o ano passado, aliás, na negociação coletiva lá no Rio de Janeiro, do carro forte, o Linhares estava lá, aí alguns dirigentes sindicais nossos disseram, não, a confederação não pode ir para negociação contra os patrões, porque tem sindicato de lá, não, porque tem sindicatos que não são amigos. Tem o Linhares, inclusive estava na mesa lá, mas tem outros sindicatos que não são amigos. Então, o que a gente vai fazer então? Então a gente tem de ficar em cima do muro, entre patrão e empregado, a gente tem de ficar em cima, tem muro nessa história? Aí a gente, e esse foi um dos problemas, e esse é um dos motivos de crise. Da mesma forma como foi a greve no Espírito Santo, 66 dias de greve, vitoriosa, e o patrão dizendo que a greve foi uma derrota, e os nossos parceiros, dirigentes sindicais, inclusive alguns da confederação, na época, dizendo que realmente a greve foi uma derrota, que os trabalhadores foram irresponsáveis. E a vida está mostrando que os companheiros, além de não termos nenhuma dúvida, a própria greve em si, mesmo que não tivesse conseguido nada, foi vitoriosa, porque eu ouvi dos trabalhadores dizer o seguinte, pelo menos a gente quer parar de ser humilhado. Eu vi isso de mulheres e homens lá do transporte de valores de Vitória. Mas mesmo assim, os companheiros conquistaram uma vitória política e também uma vitória econômica, tiveram os dias da greve pagos, os patrões recorreram, e agora, no final de dezembro, transformaram a decisão judicial numa convenção coletiva que nós assinamos pelo Sindicato de Transporte de Valores lá do Espírito Santo. Mas dentro da confederação, uma banda dos nossos companheiros dizendo o tempo todo que a greve foi uma derrota e escrevendo isso nos sites, nos Face e assim sucessivamente, porque nós não podíamos fazer isso. Então, essa parte aí, Cláudio disse aqui muito bem, são esses equivocados que precisam corrigir o seu rumo, que precisam resolver de fato de que lado estão. Porque não existe na luta de classes, não existe na disputa patrão com empregado, meio termo, não existe muro, não existe abstenção. Ou você está de um lado ou está de outro. E isso precisa ficar também muito claro e patenteado entre nós. Portanto, companheiros, espero que todos possam apoiar e acatar essa proposta de chapa aqui. E possamos fazer da direção dessa confederação e dessa confederação um porto seguro, um porto inquebrantável na luta pelo direito dos trabalhadores, por justiça e contra o patrão sempre explorador. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro Boaventura.